dizer. Acho que a gente pode começar fazendo análise sobre o caso do Risério, né? Bora começar por isso? Pode ser? Bora. Então, eu vi isso aí, vi o abaixo-assinado. Tá rolando, na realidade, não apenas um abaixo-assinado, tá rolando 2 abaixo-assinados. Tem essa assinatura dos jornalistas da Folha, são 186 jornalistas, dizendo que o jornal não pode aceitar racismo e blá blá blá, e nós somos contra o racismo e não sei o que é algo inteiramente mentiroso, porque um dos primeiros parágrafos do Risério, ele foi explícito em dizer: todo racismo deve ser rejeitado, não se deve aceitar nenhum racismo. Ele disse isso com todas as letras, não escondeu. Nenhum racista fala que o racismo não deve ser aceito. Essa conversa é fiada. Você pega o século XIX inteiro, que foi uma proliferação de ideólogos racistas mesmo, Gobineau, Kelly e tal. Todos os racistas, eles diziam com todas as letras que a raça tal era inferior, a raça tal era superior, que essa raça tinha que dominar a outra. Não tinha nada escondido, era uma coisa muito explícita. Então, o racismo era uma teoria explícita de dominação, de subjugação racial. Isso é uma coisa clara. Quem não defende essa tese não é racista. Ponto final. Não tem conversa, não é. Não, ele é racista no inconsciente. Isso não existe. Isso é uma maneira da militância forçar uma semântica que não existe. Aisha, vai pra lá. Vai lá. Desculpa aqui, a Aisha entrou. Então essa... Você tratou ela como o Bolsonaro trata a Carla Zambelli. Mas minha filha, tem que botar ordem, né? Senão fica abusada. A Aisha é uma menina, na realidade, muito abusada. Desde quando ela era pequenininha, ela não gostava de obedecer. Contando pra vocês aí. Eu falava uma coisa, ela rosnava, fazia a cara feia assim, e ficava rosnando e tal. Eu não gosto de obedecer, tem que ser meio pulso firme. Mas, enfim, voltando. Então, tem essa semântica que eles usam, que é uma mentira completa, e tem o fato da censura. Então, os jornalistas da Folha querem censurar o jornal, porque houve espaço para respostas contra o artigo do Risério, inclusive respostas muito ruins. O Renan leu, e eu também li, uma resposta que foi printada pelo Paulo Cruz, que era um texto sem pé nem cabeça, dizendo: não, o filho da empregada é o seu pior pesadelo. Um negócio extremamente tosco, não tinha um único argumento, o texto era uma bosta, e saiu lá na Folha. Eu até pensei, realmente a Folha quer sacanear o movimento negro, porque tá botando esta merda aí para se contrapor o texto de Risério. Então, os caras devem ter escolhido a dedo qual é o pior texto vindo do movimento negro para eu colocar. Muito ruim. Mas o fato é que você teve espaço para o contraditório. Então você tem espaço para o contraditório. O texto do Risério não é racista, é um texto basicamente que fica repetindo fatos, essa é a realidade, e os jornalistas querem censurar. Agora eu vou repetir aquilo que eu sempre digo com um pouco de cuidado, já que eu ando dando declarações muito fortes, mas vou dar essa declaração com delicadeza. As pessoas que falam que existe liberdade de imprensa plena no Brasil, ou nos Estados Unidos, em outros países, estas pessoas estão confusas. Isto não existe. O que existe é a liberdade de imprensa e de opinião em face da censura do governo. Então, os primeiros publicistas, lá no século XVIII, no início do século XIX, que defendiam a liberdade de imprensa, ou faziam em face de uma censura governamental, que era feita pelos estados monárquicos. Como é que funcionava a censura? O Estado tinha uma censura oficial, certos livros não poderiam ser publicados, se fossem publicados eram sumidos, algumas coisas na imprensa, panfletos políticos eram recolhidos por censores, e era assim que funcionava a censura. E no caso das ditaduras, em que você tem uma censura oficial que faz censura ali. Nós não temos isso, a gente não tem censura oficial. Só que a gente tem uma outra coisa, que é muito grave também, e não pode ser esquecida. Nós temos uma censura extraoficial por parte dos próprios jornalistas que, imbuídos de valores progressistas, querem impedir
certos discursos de aparecerem no jornal. Então, as pessoas que começam a defender certos discursos, elas são colocadas de escanteio e podem facilmente perder o seu emprego. É porque o Risério não é um jornalista da Folha, ele foi convidado a fazer um artigo. Se ele fosse um jornalista da Folha, ele já teria sido demitido. É isso que teria acontecido. Porque a pressão interna não seria simplesmente para tirar o artigo, seria para demitir, para tirá-lo do jornal. Então, isso está acontecendo, isso acontece em todos os lugares do mundo ocidental, onde não tem censura oficial. Então, você não tem a censura oficial, mas você tem movimentos progressistas muito fortes, que inclusive estão dentro das redações. As pessoas têm essas ideias e elas começam a pressionar as outras para tirá-las do jornal, para impedi-las de falar isso, para impedi-las de falar aquilo. Agora, alguém vai chegar e vai me dizer que isso é liberdade de imprensa? Que existe realmente plena liberdade de opinião? Não existe, isso é uma conversa mole. Nós não temos liberdade de imprensa plena, isso é um fato. As pessoas precisam começar a encarar este fato. Essa crítica da imprensa ela foi feita pela direita ao longo de muitos e muitos anos, antes do governo Bolsonaro aparecer aí. A direita dizia, com razão, que a imprensa tinha um viés muito forte, que esse viés se expressava em tentativas de censura e boicote ao pensamento diverso, o pensamento standard, e que isso era uma forma de censura velada. A direita sempre disse isso. E a direita estava certa. E aí começou aqui no Brasil, até por parte de muitos liberais, uma defesa acrítica da tal da liberdade de imprensa. Como se tivesse uma imprensa plenamente livre, você tem todos os pensamentos na sociedade contemplados na grande imprensa, na Folha de São Paulo, no Estadão, etc. Tá tudo contemplado. E daí você tem o Bolsonaro, que é um populista perigoso, querendo prejudicar a liberdade de imprensa. Isso não é verdade. Você tem um populista perigoso querendo prejudicar a liberdade de imprensa, sim. Você tem um cara que, se pudesse, todo o artigo da Folha de São Paulo era alô, mito, eu te amo. É óbvio, todo mundo sabe o que é isso. Mas não existe a pré-condição anterior. Quer dizer que há uma liberdade plena de imprensa. Não há. Existe censura velada, existe boicote e existe tentativa de uniformizar o pensamento. E isso há muitos anos. Há muitos anos. O artigo do Risério só faz ilustrar uma tendência velha. E não é a primeira vez que isso acontece, e não será a última vez. Vai surgir um outro artigo, vai acontecer a mesma coisa, vai ter um jornalista que vai escrever um negócio, ele vai ser demitido. É isso que se vê. Então, a realidade da imprensa brasileira e da imprensa mundial é essa. Esse caso aí, eu fui... Aquele grupo Prerrogativas, né, lançou um grupo de Telegram, né? Eu entrei lá para ver o que eles mandam. Pra gente entender, os últimos 3 dias foram só de postagens sobre isso. Uma série aqui, Silvio Almeida, artigo disso, posições oficiais do grupo Prerrogativa sobre isso. O que eu quero dizer? Todo o movimento de esquerda no Brasil se juntou para poder cancelar o Risério e para poder anular o que estava sendo dito ali. Eles ficam batendo no espantalho. Todos esses artigos, o abaixo-assinado do pessoal da Folha falam que aquilo tratava do tal do racismo reverso, que normalmente é um espantalho criado dos caras para impedir que as pessoas falem em violência racial advinda de negros em locais em que houve escravidão. E isso é a realidade, porque eles simplesmente não querem tratar desse assunto, e é um assunto incômodo. E acho que nem é incômodo. Eles sabem, é consequência do trabalho deles, sim, e eles acham que essa violência tem que ser naturalizada e permitida. Eu acho que isso faz parte, inclusive, da ação política deles. Para mim, isso é muito óbvio. E eu vi alguns críticos hoje do texto falando, já tentando ser... Veja, são casos anedóticos que ele pegou, casos aleatórios que sempre aconteceram e sempre vão acontecer. Não são. As manifestações do Black Lives Matter que aconteceram nos Estados Unidos no ano de 2020, elas foram em larga escala e foram naturalizadas. E a violência contra brancos que aconteceu pra caralho, foram 2 meses disso, você não tem algo similar acontecendo. Então, tem um processo aqui e tem uma aceitação por parte da mídia da imprensa. Né? Então, eles vêm falar que é uma coisa anedótica, alguns cherry picking. Cata um exemplo aqui, outro ali, aqui, e inventa que tem uma regra geral. Uma ova. Não é esse o ponto. Mas eles estão pintando isso, e eu vou te falar, esse tipo de crítica que fizeram é a crítica mais complexa. As 2 críticas mais complexas que eles fizeram é falar que é a crítica anedótica, cherry picking, e falar que isso não tem nada a ver com a realidade brasileira, e que os exemplos que eles levantaram no Brasil são exemplos muito antigos, né? Ainda que esse não seja o centro do artigo do cara, mas tudo bem, essas foram as críticas melhores. O resto é falar que foi racismo reverso, e que esse tipo de pensamento é muito perigoso, porque ele incentiva o racismo. E assim, eu acho que esse texto dele é muito louco. Ele inaugura
os grandes debates sobre isso no Brasil, mais do que aquelas participações do Silvio Almeida no Roda Viva, que foi a tentativa da Vera Magalhães de naturalizar esse assunto na grande imprensa brasileira e criar a norma. Ou seja, a norma é você obedecer a isso, e o que a gente está vendo dessa rebelião de jornalista é eles tentando impor a norma. E o que foi esse artigo do Risério é um pensador de esquerda não se curvando à norma, e é muito louco, né? Eu conversei com um amigo nosso, o Ricardo, ele estava me comentando que parece que foi articulado por parte de uma esquerda mais tradicional esse artigo do Risério para cavucar o problema aí com essa esquerda progressista. É interessante, assim, é aquilo que eu comentei no News. Resta saber, por exemplo, qual seria a extensão dessa esquerda mais tradicional, quem seriam os grupos que a representam e tal. Eu não sei o quanto isso tem suporte nas divisões majoritárias da esquerda brasileira. Assim, a reação que eu vi ao artigo de Risério foi uma reação de toda a esquerda, digamos, que importa. Tinha desde a extrema esquerda falando, até gente que era petista, até gente do movimento negro. Tinha um bocado de gente falando de várias proveniências. Então, assim, eu não sei até que ponto existe uma esquerda constituída. Pode ter um grupo de intelectuais, um grupo de pessoas. Mas, assim, se tiver isso aí, eu fico muito feliz que existe essa esquerda no Brasil. Graças a Deus que existem essas pessoas. E, assim, o Risério não vai recuar, né? Ele já falou que ele não esperem de mim a mesma reação que a Lilia Schwartz, branquinha com culpa, não sei o que, teve. Ele não vai recuar. Ele fez esse artigo e ele vai manter a posição dele. Se fizer uma entrevista com ele vai dizer exatamente o que ele acha. Tenho certeza que ele não vai recuar. Você acha que ele toparia uma live conosco ou não? Aí é too much pra ele? Interessante, olha né? só, é interessante, olha só. O Risério tem amizade, tem contato com a Bruna Frascola, que eu falei que é tua colega lá no Gazeta do Povo, e a Bruna tem posições que são bolsonaristas, né? Ela já tem uma defesa do Bolsonaro, não vou criticá-la por isso. Ela tem uma defesa, ou seja, ela está bem à direita na situação atual do Brasil, e ele tem contato com ela, ele é amigo dela. Então, talvez... E eu conheço a Bruna. Eu a conheci, a vi umas 3 vezes, e ela foi minha caloura lá na UFBA. O que é curioso, porque ela é da UFBA, Risério é da UFBA, eu sou da UFBA também, todo mundo da UFBA. E eu poderia falar com ela para fazer o convite. E aí, talvez ele queira. A gente pode fazer o convite. Eu acho que seria bacaníssimo tê-lo aqui e a gente começar a conversar e perguntar sobre a pesquisa dele de identitarismo, porque o Risério tem uma pesquisa sobre identitarismo, não é um negócio de agora. Ele já estuda isso há muitos anos e tal. Então, perguntar como é que foi, como é que começou a pesquisa, não sei o quê. Você quer que eu faça um convite, que eu pergunte a Bruna? Eu acho uma ótima. Eu acho porque é o seguinte... farei isso. Deixa eu até anotar aqui para não esquecer. Eu estou impressionado como o bolsonarismo simplesmente se calou sobre esse assunto. Né? Eu acho que como foi um artigo no jornal e não foi um vídeo no YouTube, o gado não entra mais nesses assuntos, né? O gado simplesmente abdicou disso, mas assim, essa é uma discussão central que, em tese, né, já que eles não são alt-right, né, eles tinham que estar lá de olho nisso, mas que nós somos alt-right, né? Então, a gente que está de olho nesse assunto e não